Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, gostaria de falar sobre idolatria. Na verdade, sobre os ídolos do coração. Como nós temos feito, estamos estudando de maneira devocional o Sermão do Monte. E Jesus, no capítulo 6, verso 19 em diante do Evangelho de Mateus, aborda esse tema importante que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. O texto diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É interessante perceber que nesse texto, embora Jesus fale a respeito de tesouros, de riqueza, a tônica principal não são os bens materiais, mas a nossa relação com eles. Jesus vai advertir os seus ouvintes a respeito da possibilidade de transformarmos aquilo que deveria ser bênção de Deus, que é uma bênção de Deus, que são os recursos, a possibilidade de desfrutarmos de coisas boas que advêm do trabalho e nos tesouros que nós podemos ter aqui, em transformá-los em um ídolo no nosso coração. E sabe, meus irmãos, o ser humano, o coração do ser humano, é de fato uma fábrica de ídolos. Foi o que afirmou certa vez o reformador João Calvino. Então Jesus vai abordar a questão da idolatria falando a respeito daquilo que é realmente importante para nós. O texto conclui com uma afirmação importante, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Esse texto nos faz pensar a respeito de que o resultado de uma verdadeira espiritualidade é o nosso coração ser entregue totalmente ao Senhor. Eu costumo dizer que, biblicamente, nós aprendemos que Deus não está disposto, ou Deus não está interessado em corações divididos. Deus aceita e recebe o que sobrou do nosso coração, o que sobrou da nossa vida, os cacos que muitas vezes nós precisamos ajuntar para entregar ao Senhor. Mas Deus não está interessado em partes da nossa vida. Então Jesus vai se utilizar dos bens materiais aqui, dos tesouros na terra, como sendo um exemplo para falar a respeito de idolatria, a idolatria do coração. Ele então vai dar uma ênfase negativa e depois uma positiva. Ele começa dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros na terra. Veja que Jesus não está tratando necessariamente da possibilidade de, com o nosso trabalho, com aquilo que nós fazemos, com o desenvolvimento profissional que eventualmente nós venhamos a ter, nós acumularmos aqui tesouros ou termos bens que possam ser úteis para a nossa vida. Não é necessariamente isso que Jesus está dizendo. O problema é quando nós transformamos estes tesouros na terra como um ídolo no nosso coração. Então veja, a advertência negativa diz respeito à transformação daquilo que deveria ser algo bom em um problema espiritual, que é a idolatria. É quando os tesouros que nós ajuntamos aqui na terra, os bens que eventualmente nós venhamos a ter, eles se tornam um fim em si mesmos. E, portanto, ainda que sem perceber,
passamos a servi-los e não o contrário. Então, depois de uma advertência negativa, Jesus apresenta uma advertência positiva. Não faça isso, agora faça isso. Na sequência ele diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. É muito interessante que quando Jesus fala a respeito de tesouros no céu, é um contraponto aos tesouros na terra. Isso nos faz pensar a respeito daquilo que é realmente importante. Porque veja, algumas pessoas têm uma relação tão pecaminosa com os bens materiais que vivem em função daquilo que passa, daquilo que se vai, daquilo que pode ser tirado de você. E, infelizmente, meus irmãos, esta é a realidade dos bens materiais. Hoje nós temos, amanhã podemos não ter, as pessoas podem nos roubar, nos furtar. Nós morreremos um dia, e eu sei que às vezes nem pensamos nisso, mas aquilo que nós fizemos ao longo da nossa vida não vai conosco. Os nossos bens materiais, eles são passageiros, eles não devem ser um fim em si mesmo, mas um instrumento de abençoarmos as outras pessoas, um instrumento para fazermos com que os nossos dias sejam mais tranquilos e estáveis, mas eles não devem ser o objetivo principal da nossa vida. Porque, como eu disse, e como Jesus está dizendo, esses são tesouros que podem ser tirados de nós. Ao contrário daquilo que Jesus está chamando de tesouro no céu. Veja que Jesus está colocando esses tesouros no céu como sendo algo que não pode ser tirado de nós. Ele vai usar a figura dos ladrões e até mesmo a questão da ferrugem como sendo aquilo que deteriora metais. Então, Jesus está fazendo uma advertência positiva em relação daquilo que deve dominar o nosso coração. Se você deseja de fato ser alguém rico, ter tesouros, que os tenha, em primeiro lugar, no céu. É importante perceber que quando a nossa espiritualidade está equilibrada e nós pensamos em primeiro lugar no reino de Deus, nas coisas de Deus, a nossa relação com as coisas do mundo é transformada. E quando isso acontece, os bens materiais que eventualmente nós venhamos a ter aqui não são um problema. Jesus, então, termina o texto, como eu destaquei, porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus nos chama a uma importante reflexão. Onde está o nosso coração? Veja que vivemos dias tão corridos, muitas atividades, muito trabalho, corremos de um lado para o outro todos os dias, porque estas coisas são importantes para nós. Mas a questão que fica para nossa reflexão nessa manhã é se de fato, em primeiro lugar, Deus tem sido mais importante ou prioridade em detrimento das coisas que nos são importantes. E veja, a nossa atitude em relação a Deus, a vida devocional, a vida comunitária na igreja, a busca pelas disciplinas espirituais, nos ajuda a responder onde de fato está o nosso coração. Veja como muitas vezes nós temos tempo para tudo o que nós desejamos, mas não conseguimos encontrar tempo para orar, para ler a Bíblia, estamos sempre muito cansados para ir à igreja, estamos indispostos para servir a Deus nos ministérios da igreja. E veja, não é que nós de fato não temos tido tempo, é que talvez essas coisas tenham ficado em segundo plano. Elas deixaram de ser importantes para nós, porque os tesouros do nosso coração estão em outras coisas. Que o Senhor nos ajude a investigarmos o nosso coração para descobrirmos onde ele de fato está, para sabermos o que de fato nós temos
adorado, a quem de fato nós temos servido. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia, pelo privilégio de lermos a sua palavra e a estudarmos. Nesse momento, Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a pensarmos a respeito do nosso coração, daquilo que é realmente importante para nós. Nos ajude, Deus, a tomarmos atitudes concretas, a fim de que, ó Deus, o nosso coração seja orientado por aquilo que a sua palavra diz, e não pelos desejos do nosso coração que muitas vezes nos afasta do Senhor. Nos ajuda, Deus, a ver aquelas coisas que têm nos afastado da comunhão contigo. Nos ajude, Deus, a perceber onde de fato está o tesouro pelo qual nós nos desgastamos tanto, para que possamos evidenciar onde de fato está o nosso coração. Nos ajude, Deus, a cumprirmos a sua palavra, de buscarmos em primeiro lugar o Senhor e o teu reino, e que todas as demais coisas sejam acrescentadas. E nunca, nunca, Deus, essa ordem seja invertida. E se esse tem sido o caso, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima reflexão. E é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia. Tchau.